A aula de hoje será sobre sólidos geométricos. Esta é a parte 1. Sólidos geométricos são objetos tridimensionais definidos no espaço. E o que quer dizer objetos tridimensionais? Quer dizer que ele tem 3 dimensões. E quais são essas 3 dimensões? As 3 dimensões são comprimento, largura e altura. Todos os objetos tridimensionais, nós somos capazes de pegá-los. Se ele não tiver 3 dimensões, nós não podemos colocá-los em nossas mãos. Alguns exemplos de sólidos geométricos eu coloquei aqui. Cubo, né, que é essa figura aqui em amarelo, é um cubo, né, é o formato de um dado. Eu coloquei pirâmides. Então nós temos aqui, ó, essa aqui é uma pirâmide azul, é uma pirâmide de base quadrada, né? De base quadrangular ou base quadrada. Esta outra pirâmide aqui, né, nessa cor assim marrom, é uma pirâmide de base triangular. Já essa outra pirâmide aqui que foi colocada já é uma pirâmide de base hexagonal. Então, eu coloquei também prismas. O que são prismas? O cubo é um prisma. O paralelepípedo é um prisma. O prisma de base triangular, que eu coloquei aqui o próprio nome, ó, prisma. O paralelepípedo é outro, né, um outro sólido geométricos que foi colocado. E coloquei o nome de esfera, que é justamente esta aqui. Esta em verde é uma esfera. O formato de uma bola, né, seja ela de futebol ou de gude. O que a gente observa aqui é que tem objetos sólidos que rolam, né, e sólidos que não rolam. O que quer dizer isso? Rolam e não rolam. Bem, se eu deitar esse cilindro vermelho e der um pequeno empurrãozinho, se desloca facilmente, então ele rola no solo. O cone, que é esta figura aqui em azul claro, se eu colocá-la também ela deitada, né, com essa região que a gente chama região lateral, né, no solo, e der um leve empurrão, ele também vai rolar. A esfera nem precisa mudar de posição, ela vai rolar de todo jeito, basta a gente dar um pequeno impulso que ela já rola. Já essas outras, o dado, o paralelepípedo, a pirâmide, né, o próprio prisma de base triangular que foi colocado aqui, esses não rolam. Por mais que a gente dê um impulsozinho, ele pode ser arrastado, mas não rolar, né, deslizar facilmente no solo. Vamos ver alguns prismas, né? Esse prisma aqui é um prisma triangular e é regular. Por que ele é dito que ele é um prisma triangular e, além do mais, ele ainda é classificado como regular? Ele é um prisma triangular porque a base, que é essa região que a gente apoia no solo, ela é um triângulo. Você observa que se eu desloco ela, viro ela de posição, a outra parte aqui, ó, que consta aqui em cima, ela também é um triângulo. Então você observa que tanto a base como a parte superior desse prisma, ele tem o mesmo formato. Este triângulo é um triângulo equilátero. E o que quer dizer triângulo equilátero? Quer dizer que neste triângulo ele tem os 3 lados congruentes, ou seja, de mesma medida. Então, esse prisma é triangular porque a base dele é um triângulo. E é um prisma triangular regular porque o triângulo que o forma,
a base é um triângulo equilátero, que tem todos os lados com a mesma medida. Poderia ser um triângulo cujos lados fossem distintos, diferentes? Sim, só não seria regular. Seria um prisma triangular, mas não classificado como regular. Esse outro prisma que eu coloquei aqui tem justamente a base, tá vendo? Um quadrado. O quadrado é uma figura geométrica que tem os 4 lados iguais. Do mesmo jeito do prisma triangular, o prisma quadrangular tem também a parte superior no mesmo formato de um quadrado. Então, é um prisma quadrangular. Ele é regular porque a base dele, por ser um quadrado, tem todos os lados iguais, então ele passa a ser um prisma quadrangular regular. Esse outro prisma é um prisma pentagonal, também regular. A gente já entende que o fato dele ser regular, o formato desta base é uma figura que tem todos os lados iguais. Neste caso aí, a base é um pentágono, né? É de base pentagonal. Por quê? Porque ele tem 5 lados, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele tem 5 lados, é um prisma de base pentagonal. É regular porque esse pentágono tem todos os lados iguais. Prisma porque a base e essa região em cima tem o mesmo formato. Você observa que os lados, as laterais aqui são retangulares, tá vendo? E a base é pentágonos. Então, é um prisma pentagonal regular. Este outro já é um hexágono. A gente observa que a base é um hexágono. Ele tanto tem a base como tem a região superior, tá vendo? Com o mesmo formato de um hexágono. Então, é um prisma hexagonal. É regular se todos os lados que formam o hexágono é regular se todos os lados do hexágono tiverem a mesma medida. Então, como este aqui possui a mesma medida, é um hexágono regular. Logo, é um prisma hexagonal regular. Observando mais uma vez que as suas laterais são formadas por retângulos. O conjunto de todos os sólidos costuma ser dividido em 3 grandes grupos: poliedros, corpos redondos e outros. O que quer dizer outros? Bem, são sólidos geométricos que não foram classificados como poliedros nem por corpos redondos. O nosso foco agora é estudar justamente os poliedros e os corpos redondos. São sólidos geométricos: o cubo, o cilindro, o cone, a esfera, a pirâmide, o paralelepípedo. Como a gente viu, os sólidos que têm superfície curva são chamados de sólidos de corpos redondos. Os sólidos que têm superfície plana são chamadas de poliedros. Vamos falar sobre a planificação de sólidos geométricos. Nossa primeira figura aqui é um cubo, que a gente costuma chamar por dado. A planificação é justamente eu abrir este sólido como eu pudesse colocá-lo todo numa região plana. Se eu der alguns cortes nas laterais, eu posso simplesmente transformar este sólido, que é tridimensional, em uma região plana, totalmente deitada numa superfície.
O que que eu observo? Eu observo que este sólido, ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele possui 6 regiões planas interligadas e essas regiões são quadrados. Ora, cada região que eu determinei por quadrados são justamente as faces deste cubo. A gente sabe que o cubo possui 11 planificações distintas. Quais são elas? Olha só. O cubo, ou também chamado como hexaedro. Hexa de 6. Edro de faces. Então ele tem 6 faces. E o cubo é uma figura interessante. Ele possui todas essas planificações. Então, esta figura aqui pode gerar esses 11 planificações. Todas elas você vê que diferem da outra. Um outro sólido que eu estou mostrando é aquele que a gente chamou por paralelepípedo. A sua planificação, você observa que também tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 faces. 4 delas são retângulos e 2 faces são quadrados. Outra planificação que eu estou mostrando aqui, o prisma de base triangular, né? Olha só, as laterais são todas retângulos e as bases, no caso, porque eu posso mudar de posição, qualquer uma pode ficar no formato no sentido de base, porque base é a região plana que está sobre o solo, né, em contato direto com o solo. Eu estou chamando de base. E observo que a superfície superior, acima, tem o mesmo formato da minha base. Esse formato é um triângulo. E as laterais são retângulos. Olha só, mais uma vez, o prisma de base pentagonal. Ele possui, né, uma região, né, de formato que possui 5 lados, então é um pentágono. Qualquer uma poderia ser a base e a outra a região superior, que tem o mesmo formato, e as laterais são todas retangulares. O que a gente está querendo dizer é o seguinte, que no prisma a gente observa que as laterais são retângulos. Aí a pessoa pergunta, e não podia ser um quadrado não? O quadrado é um retângulo. Ele só recebe o nome especial de quadrado porque todos os seus lados têm a mesma medida. Todo quadrado é um retângulo. Agora, nem todo retângulo é quadrado. Por isso que eu estou fazendo esta observação em relação das faces serem retangulares. É um quadrilátero, porque tem 4 lados. Olha só, nós temos aqui o prisma de base hexagonal, né? Então a gente observa que a região que forma a base desse prisma é um hexágono, a região superior também é outro hexágono e as suas laterais são 6 retângulos. Já que nós deixamos de apresentar os prismas e passamos a usar agora esta outra figura. Que figura é essa? É uma pirâmide. Toda pirâmide, ela tem, né, em seu formato uma quina. A figura plana, né, que está chamada por base, que é justamente a região que toca a superfície, é um triângulo. E a região acima é apenas um vértice, um ponto.
um encontro entre as arestas desta pirâmide. Aí você me pergunta, vértice, arestas, nós vamos ver logo logo. Mas eu posso adiantar que isso aqui, essa quina aqui, é o que a gente chama de vértice. Vértice, 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 todas as quinas. E arestas são justamente esses traços aqui, que é justamente o que liga um vértice a outro. Estas são as arestas, certo? Então, o que é que eu observo? A área, a região da base é um triângulo e todas as três faces dele, né? Se eu fosse montar aqui, puxando para cima, eu formaria esta figura. Esta aqui no centro é a base e essas outras três são as laterais desta figura. O que é que você observa? Ela tem 1, 2, 3, 4 regiões. É uma pirâmide de base triangular. Olha só, esta outra figura. Você observa de novo uma quina aqui, ó, uma pontinha. A base é um quadrado, mas em cima eu não tenho um quadrado, eu tenho uma pontinha, uma quina. A base e olha só as regiões que formam os lados desta pirâmide. São todas triangulares. Se eu dobrar nesse encontro, nos encontros dos lados deste quadrado, eu subo essas regiões, eu formo justamente essa pirâmide, pirâmide base quadrangular. Aqui pode ser um quadrado, poderia ser um retângulo, mas de qualquer forma é uma figura geométrica que tem 4 lados, então é pirâmide base quadrangular. Esta outra pirâmide, ó, pequenininha, embaixo eu tenho um hexágono, uma figura geométrica que possui 6 lados. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logo, as laterais também são formadas por triângulos, porque ela tem essa pontinha aqui, que é o encontro dessas arestas. Então, essa pirâmide é chamada de pirâmide de base hexagonal. Observando mais uma vez que a sua lateral são formadas por triângulos. Agora nós saímos da pirâmide e voltamos para uma outra figura que tem tanto a área da base como a região superior com o mesmo formato. Aí você diz, então é prisma? Não, não é prisma porque esse sólido ele é classificado como corpos redondos. São corpos que rolam. Se eles são corpos que rolam, eles não podem ser prisma. Apesar de ter a região que está em contato com a superfície igual à região superior. Mas pelo fato deles rolarem, ele não pode ser chamado de prisma. Este sólido é o cilindro. Observa-se mais uma vez que a área da lateral é um retângulo, mas um único retângulo. Ele não é formado de vários retângulos, porque a base é um círculo. Então, ele é formado por um único retângulo. Este é outro corpo que é chamado de corpos redondos, porque eles rolam. Observa aí, mais uma vez, que a região que integra, que forma a sua base é um círculo. E esta região aqui, ó, tem um formato, um leve formato de um triângulo, mas não é. Mas a gente observa que ela é um pedaço, né? Se eu podia dizer que aqui era o centro de uma circunferência, eu poderia fazer ela toda, né? A partir do momento que eu tiro um pedaço de uma circunferência,
eu ao unir, eu formo perfeitamente um cone. Não há nenhuma fórmula mágica para se formar o cone. A partir do momento que você desenha uma circunferência, você tira um pedaço daquela região, une aqueles dois pedaços laterais, né, não um curvo, mas os retos, e ele forma perfeitamente um cone. Bem, agora nós vamos para um pequeno exercício. É uma questão do Enem, né? Foi uma questão de 2012. Ele diz assim: Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Ora, ele pergunta o seguinte: quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? Ela quer saber, nesta ordem, quais são os sólidos formados a partir dessas planificações. Analisando a primeira figura, ela é o quê? Ela tem regiões, né, que a gente pode dizer, essas duas regiões são círculos, e a área lateral é apenas um retângulo. Nós vimos agora há pouco que ela é chamado de cilindro. Então, ó, a letra A está dizendo que é um cilindro. A letra B não diz que é cone, a gente sabe que isso aqui é um cilindro, então está totalmente fora. A letra D também diz que é um cilindro. E a letra C também diz que é um cilindro. A outra figura foi dita que é o quê? Ora, eu também tenho as duas áreas, né, da base e a área da superfície acima desta base com o mesmo formato, bem parecido com o cilindro, porém este aqui é chamado de corpos redondos. Este aqui não é um corpo redondo. Se ele não é um corpo redondo e todas as suas faces são quadrangulares, né, no formato de um retângulo nessa aqui, então isso classifica de quem? De um prisma pentagonal, porque a base é um pentágono. Então, ó, eu tiro tronco de pirâmide e tronco de pirâmide. Não é isso? Ó, então eu fiquei apenas com quem? Essa aqui saiu por causa do tronco de pirâmide, esta aqui saiu por causa do tronco de pirâmide, essa aqui já tinha saído por causa do cone, a letra B também por causa do cone, ficamos apenas com a letra A. E o que é que a gente observa? Esta aqui é uma pirâmide, se eu junto essas três faces, né, dobrando ela para cima, considerando esta região mais clara como a base do meu sólido, eu tenho uma figura que tem uma ponta, uma quina. Logo, eu já sei que toda vez que eu tenho uma figura que tem o formato em cima de uma quina, eu sei que é uma pirâmide. Então, essa me dá mais certeza de que a letra A é a resposta desta questão. Bem, a gente termina este vídeo, porque o próximo será sólido geométrico número 2,